Vamos lá, então, começando a falar do portfólio do fundo. Sua principal posição é de CRIs. Estamos detalhando somente aqueles que o fundo possui mais de 1% do seu patrimônio investido neles. O fundo deixa quase 7% do patrimônio como caixa em uma aplicação de tesouro. O maior CRI que a gente tem, a maior posição, é o da Matec, de risco corporativo desta empresa, e que é uma empresa da área de engenharia, com contratos de locação com o Fleury e Tenda, como garantia dessa operação. A correção é baseada no IPCA. O segundo maior é o CRI do Bem Brasil, empresa que produz batata frita congelada, e o rating da operação é AA-, corrigido também pelo IPCA. E o terceiro maior posição do fundo é da Socicam 3, com garantia nos aluguéis de espaços comerciais nos terminais de Tietê e Barra Funda, na cidade de São Paulo, corrigidos pelo IPCA. Seguindo com as demais posições em CRI, temos o Evolua, de uma empresa voltada para usinas solares, emitindo esse CRI para financiar usinas solares em Minas Gerais. A correção é indexada pelo IPCA. Temos o CRI HGRS, vinculado a um FI HGRS 11, com unidades residenciais em dois prédios de alto padrão na cidade de São Paulo, indexado pelo IPCA. Esses são uma vista aí dos dois prédios, um em obras e outro em fase mais avançada. Temos ainda nesse grupo o CRI da Tecnisa 4, com risco corporativo desta construtora. Esse CRI está indexado ao CDI. Seguindo, temos o CRI da Van, do ramo imobiliário e hoteleiro, indexado pelo IPCA. Temos o CRI da TPPF, com obra de silos de movimentação de grãos para grupo cervejeiro no Paranaguá, Paraná, indexado pelo IPCA. E mais um CRI da RB Capital, com o Banco Bradesco cobrindo 100% da operação como garantia. O indexador é o IPCA. Dando sequência, temos o CRI São Pedro, com os recebíveis dos contratos de compra e venda das unidades de Termas de São Pedro Resort no interior de São Paulo, indexado pelo IPCA. O CRI Beach Park está vinculado à operação desse parque de alto padrão no Ceará, além do desenvolvimento de um hotel de alto padrão no mesmo local. O indexador é o IPCA. Temos o HGLG, que está vinculado aos contratos de locação com Raia Drogasil e Carrefour, vinculados a centros de distribuição logística, indexado pelo IPCA. E por fim, vamos falar dos 5 últimos CRIs do portfólio, né, com posições relevantes. Temos o CRI Alphaville, vinculado ao risco corporativo da empresa de loteamentos residenciais. O indexador é o IPCA. E na visão do fundo, o fato da empresa ter feito a IPO em 2020 melhorou o risco corporativo da empresa. O CRI da 20 Shoppings, com a compra de 4 shoppings para o fundo VISC 11. Caso você queira ver um vídeo específico desse fundo, vou deixar o card linkado aqui. E a correção é pelo IPCA. Temos o CRI Nova Agro, com a garantia em 3 fazendas no estado do Mato Grosso e recebíveis de fornecimento de cana-de-açúcar e soja. Trata-se de um CRI pré-fixado. Temos outro CRI ligado à construtora, nesse caso Gafisa 3, com o risco dessa própria empresa, para o empreendimento Ciano, no Rio de Janeiro, de frente para o mar. Essa é uma visão aí desse empreendimento. É um prédio de alto padrão na Rua da Praia, ali na região da Barra da Tijuca. E por fim, o CRI Eco, para financiar 8 empreendimentos do Grupo Eco, indexado pelo IPCA. Falando agora dos dois principais FIRF, que a Iridium possui cotas, essa separação dos demais FIs do fundo faz sentido pelo fato do fundo considerar esses ativos com características similares à renda fixa, mais parecidos com os CRIs do que com os FIs de fato, pela forma como são estruturados. Temos a posição mais relevante dessa categoria, o ERCR11,
que trata-se de um fundo somente para investidores qualificados, com remuneração de IPCA mais 7,4%. Por se tratar de um fundo que possui um estoque residencial e comercial na cidade do Rio de Janeiro, que passou por um período mais complicado em termos de mercado imobiliário e que ainda não se recuperou totalmente, entendo que seja um ponto de atenção. E o Iridium tem um pouco mais de 3% nesse fundo. O segundo fundo é o IDFI, com o objetivo de investir em direitos em imóveis residenciais construídos, complementando com CRI, letras hipotecárias e LCIs. E por fim, vamos falar dos FIs de fato, pelo menos aqueles que a Iridium tem mais de 1% do seu patrimônio investido. São 6 fundos nessa categoria. A maior posição é no DEVA 11, o que o fundo comprou cotas ligeiramente abaixo do preço atual. É um fundo de CRIs também, com dividend yield aí na casa dos 16%. O segundo é a HCTR11, o hectare, comprado também a um preço ligeiramente menor que o preço atual de mercado, com quase 17% de dividend yield. Se você quiser ver um vídeo específico sobre o hectare, vou deixar o link aqui. Lá você tem informações mais detalhadas do fundo. O terceiro é o TORD11, com dividend yield de 12%, e o preço pago pelo Iridium foi maior do que o preço atual de mercado. Depois temos o Rio Bravo High Yield, que é o RBHY11, com dividend yield de quase 13%, seguido pelo URPR11, com dividend yield altíssimo, quase 20%, e nesse caso a compra do Iridium foi muito boa, um preço bem abaixo do valor atual. E por último, a gente tem um fundo agro, que é o RZTR11. Também detalhamos um pouco mais no canal esse fundo, fazendo análise dele. Caso queira ver mais detalhes, eu vou deixar o link aqui, que é um fundo que eu considero bastante interessante também. Resumindo agora todas as posições do fundo, são 61% investidos em CRI, 25% em FI e 6% naquela categoria de FI, de renda fixa. 50% da carteira total está indexada pelo IPCA e a taxa média do IPCA mais 8,19%. Em termos de distribuição por setor, 49% está na área de real estate e 17% em papéis. Os demais têm participação pequena. Antes de entrarmos nos maiores detalhes do rendimento do fundo em si, esse é um resumo do que se pretende com o Iridium. O objetivo é rentabilidade de PCA mais 7% ao ano, portanto, ele está cumprindo aí, né, na maior parte da sua carteira. O foco é em CRI, de ofertas públicas restritas para um número limitado de investidores profissionais. No mercado secundário, o fundo busca oportunidades adicionais de ganho. Uma parcela menor do fundo vai estar alocada em FIs, como vimos no portfólio também. Recentemente, o fundo fez uma nova emissão, a 11ª do fundo, e levantou cerca de 500 milhões de reais. Esses são os dados detalhados dessa última emissão. No gráfico, podemos ver o crescimento do patrimônio líquido do fundo com todas essas emissões que aconteceram ao longo do tempo. Em termos de preço, o valor ofertado nessa última emissão foi menor do que algumas outras emissões anteriores, o que pode ter sido interessante aí para quem pegou essa emissão. Em termos de rendimentos, o Iridium passou o ano todo de 2021 pagando mais de 1% ao mês e fechando aí com um dividend yield próximo de 14,7%. Abrindo os resultados do fundo, 3/4 da receita total veio de CRIs e 1/4 veio de FIs. Dentro do CRI, chama atenção para o valor de negociação dos CRIs, que mês a mês tem sido relevante. Caso o fundo não consiga, em algum momento, performar essas oportunidades de negociação, o rendimento do fundo pode cair. Esse é um ponto de atenção para o investidor também. Apesar de que, pelo histórico que vemos, o fundo tem sido eficiente nesse processo até então. O preço de cotação do Iridium tem apresentado queda ao longo do ano de 2021.
em parte devido ao processo de aumento da taxa de juros, que afetou de fato vários ativos, né? Em termos de volume, o fundo possui boa liquidez, passando de 7 milhões de reais negociados diariamente. E agora vamos falar sobre aquela questão comentada inicialmente entre a CVM e o MXRF11, que pode, de fato, afetar aí outros fundos imobiliários. A origem, né, é que está aí no fato do MXRF11 ter distribuído um valor maior para os cotistas do que foi apurado no lucro líquido do mesmo. Com isso, ó, segundo a afirmação da própria CVM e detalhada nessa coluna ali, ah, o patrimônio líquido do fundo estaria diminuindo ano após ano devido a essa distribuição. Estamos falando aí de variações que chegam aí no total de anos a 16% de queda de patrimônio líquido apurado pela CVM. Ou seja, quem administra o fundo estaria usando o patrimônio líquido e pegando o valor desse patrimônio líquido para fazer distribuição aos cotistas, de acordo com a visão da CVM lá nos questionamentos. A defesa do MXRF foi toda no sentido seguinte, que os lucros e prejuízos não financeiros não devem compor a base de cálculo da distribuição de proventos do fundo. E aqui vale um exemplo, né? E nesse sentido, o argumento da defesa do fundo né, tem uma razão de ser. Imagine o seguinte: você possui um imóvel alugado para um inquilino durante o ano. Todo mês ele vai lá e paga um aluguel. Esse aluguel menos as suas despesas, né, vai ser o de fato aí que você vai receber aí desse imóvel. Mas imagine que no final do ano você vai numa imobiliária, por exemplo, e faça uma avaliação do seu imóvel. Mesmo que você não venda o seu imóvel, essa variação de valor, segundo a CVM, deveria entrar para compor o cálculo do seu rendimento de aluguel anual. Ou seja, teria ano, inclusive, que você poderia ter prejuízo, evidentemente, se o valor do imóvel caísse. E é o que está acontecendo, né, com vários ativos, principalmente em 2021. Vários fundos já apresentaram esse tipo de situação, em que na reavaliação dos seus ativos, houve uma redução de valor patrimonial. Ah, isso que o fundo quer dizer com esse termo, né, citado ali, principalmente nesse segundo item, de marcação a mercado, dos valores dos ativos. É algo que não faz o menor sentido, né? E na decisão da CVM há uma ponderação dizendo que isso de fato pode ser avaliado em outros fundos imobiliários, o que causou aí um temor no mercado. No dia de ontem, né, a CVM se pronunciou sobre o caso. Em resumo, foram colocados os seguintes itens nessa resposta da CVM. A sua decisão não impede que os fundos distribuam um valor acima do lucro líquido contábil, o que, na visão nossa, foi algo positivo. Os valores distribuídos devem estar categorizados e segregados adequadamente, de forma a distinguir rendimentos e amortização do capital, ou seja, uma vez que permite que essa distribuição seja maior, né, você não vai apurar esse lucro contábil ou prejuízo contábil dentro da distribuição de proventos. O que também pode ser entendido como positivo, tem que ver as questões, as implicações dessas classificações e como os fundos, evidentemente, poderiam se comportar com isso. E a CVM reiterou que essa, essa decisão, né, do MXF, que os gestores do MXRF11 podem ainda pedir consideração sobre essa questão, o que também é positivo, pois abre um espaço para que o fundo se defenda, né? E um único ponto que deixou ainda o mercado um pouco preocupado foi esse último aí, que é o entendimento que essa questão pode implicar sim em outros fundos do mercado. E esse foi um ponto negativo que deixou o mercado um pouco mais atento. Mas é uma questão que segue, a gente vai acompanhando ainda,
para ver o desdobramento e se tem algum impacto de fato relevante ou não no investimento em fundos imobiliários. Passada essa questão, vamos agora comparar os fundos de papel da Bolsa, os principais em termos de patrimônio. O Iridium tem um dividend yield bom, ficando em terceiro, perdendo para o Hectare, que teve um resultado muito positivo no ano, né? No entanto, dentro dessa categoria, comparando com esses fundos de maior porte, o Iridium também é o mais valorizado no momento, ele está a cerca de 10% acima do valor patrimonial. Ele tem um número elevado de cotistas, perdendo para o MXRF11, que tem quase 500 mil cotistas, ou seja, para se ter uma ideia, essa discussão da CVM pode afetar a carteira diretamente, sim, de imediato, de quase 500 mil pessoas. E o Iridium ele está com um valor relativamente mais elevado em caixa no momento. E o seu patrimônio líquido é de 3,2 bi, que aumentou aí depois da emissão, da 11ª emissão. A cota está sendo negociada a 107, quase 108 reais, mas a sua cota patrimonial é de 98, portanto, com leve ágio aí em relação ao seu valor patrimonial. E no momento, o Iridium está em um patamar de valores mais baixo do que esteve no passado, mesmo com esse dividend yield mais elevado, quem investiu há 1 ou 2 anos não conseguiu repor a inflação investindo no fundo. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no Iridium. Do lado positivo, a gente tem uma pulverização de ativos, consequentemente, uma pulverização de riscos, uma boa liquidez e um bom dividend yield no momento. Por outro lado, apesar dos ativos estarem pulverizados, há uma concentração em duas categorias, real estate e fundos de papel. A rentabilidade significativa com negociação de ativos é um ponto de atenção, né? A partir do momento que isso não deixar de ser verdadeiro, pode afetar e pode sofrer influência aí de desenrolar desse caso aí da CVM com a MXRF11. Na verdade, todos os fundos podem sofrer aí com algum desentendimento nesse sentido. E nesse momento, olhando os fundos de papel, há outros fundos que estão com relação de preços em relação ao seu patrimônio líquido menor e mais depreciados no momento, que podem ser oportunidades interessantes de investimento. Se você ficou até o final e gostou do conteúdo, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a divulgar esse tipo de material para mais investidores. E se você quiser fazer uma indicação de próximos fundos a serem analisados, deixe um comentário.